Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Depois de alguns dias de molho, estamos nós de volta aqui nos recuperando de uma gripe forte, né? Até levei um susto, pensei que era o Xing Ling vírus, né? Mas graças a Deus era apenas uma gripe forte. Já estamos em fase de recuperação, com a voz um pouco anasalada, uma constipação no nariz, a garganta um pouco arranhando, mas com a graça de Deus já vamos começar aí novamente com os nossos vídeos. E hoje eu gostaria de estar dando um spoiler do que nós vamos estar passando nos próximos dias, a respeito do que os laboratórios estão já fazendo, já estão oficializando, já estão trazendo a público, né? Sobre a manipulação do gene humano, sobre a fabricação de quimeras humanas. A situação está ficando complicada e nós vamos fazer uma avaliação de tudo isso à luz da palavra de Deus, quando Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. É uma matéria super legal, super interessante a respeito dessa manipulação que está acontecendo nos laboratórios, da mudança genética, né? A edição do DNA humano. É o homem brincando de ser Deus. Não saia daí, eu volto já já. Roda a vinheta, diretor! Pois bem, aqui estamos de volta. E antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de te pedir, me ajude. Nós precisamos chegar aí a 16 mil inscritos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa o seu like, o seu joinha e compartilhe essa mensagem para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Também você pode me seguir lá no Instagram. Temos mensagens diárias de 3 a 4 minutos, que será de grande valia na tua edificação espiritual. Amém? Posto isso, eu também quero deixar bem claro para vocês. Estamos fazendo este curso de escatologia. E esse curso é ótimo para os dias em que nós estamos vivendo. Nós temos 10 horas de audiovisual e aqui nós tratamos com riquezas de detalhes, com respaldo bíblico, assunto que vai do arrebatamento da igreja até o juízo final. E você não pode perder, precisa estar atualizado a respeito desses temas nos dias em que estamos vivendo, até mesmo para evangelizar, para falar para os seus parentes e familiares a respeito do que anda acontecendo. É um curso de escatologia bem alinhado com a geopolítica atual e você ficará habilitado, capacitado para falar com clareza, simplicidade e objetividade a respeito dos acontecimentos finais que antecedem a volta de Jesus e a implantação do governo mundial do anticristo. Amém? Posto isso, então, vamos ao que interessa. Como eu disse, eu vou dar apenas um spoiler, porque nós vamos estar tratando nisso tratando desse assunto com mais precisão a partir de amanhã, tá? Nós já trouxemos aqui no canal matéria falando a respeito dos soldados. Vocês se lembram? Os soldados chineses manipulado, alterado geneticamente para ganhar mais força, mais capacidade, me desculpa, até mesmo a intelectualidade. Então, nós já trouxemos essa matéria e agora também, por esses dias, já saiu algumas informações aí a respeito de oficializar-se, né, a manipulação do gene humano, só que agora vai um pouco mais além, para fazer uma mistura de ser humano com animais. É isso mesmo que você ouviu. É o que nós conhecemos como quimeras, né? As quimeras são aqueles animais mitológicos que vocês já ouviram muito falar deles em filmes, né? Como aqueles leões com 2 cabeças, cavalo com tórax, a cabeça de ser humano, o boi com a cabeça de ser humano, né? No caso do cavalo, é conhecido como centauro, né? O cavalo com o ser humano. E o boi com o ser humano, o minotauro. E assim vai, tem várias figuras mitológicas, né? Dessas misturas aí entre humanos e animais. Mas por incrível que pareça,
os seres humanos voltaram a esse nível novamente e estão aí manipulando geneticamente seres humanos com genes de animais. Por incrível que pareça. E essa manipulação que eles dizem é para utilizar esses seres para doação de órgãos. Eles estão dizendo que vão começar, que já tem algumas coisas assim, mas geralmente quando eles vão estar colocando isso publicamente e já falando que está acertando, né, de maneira oficial, de maneira que estejam dentro da Constituição de um país, é porque eles já estão com esse teste há muito tempo. Países como a China, por exemplo, vocês acham que eles vão pedir autorização para fazer testes desse tipo? Nós já trouxemos para vocês aqui a matéria a respeito dos soldados geneticamente modificados, né? Que com certeza leva vantagem sobre um ser humano que não tem uma alteração no seu DNA, que não ganhou um up, né, no seu DNA. E é o que eles estão fazendo, né? Dando um up no DNA do ser humano para se tornar verdadeiros soldados, né, que são ciborgues, né, com a força anormal, né, uma força além de um ser humano normal, né, a capacidade intelectual além de um ser humano normal, as habilidades além de um ser humano normal. E posto isso, o que ocorre? Quando Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, aí então eu fui ver lá em Gênesis capítulo 6, uma coisa bastante interessante que eu queria ler para vocês aqui. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós vamos ver aqui que chegou um nível de corrupção no gênero humano. E a realidade é o seguinte, né? Nós não vamos estar esmiuçando aqui o tema com mais profundidade nesta primeira apresentação aqui, a respeito dessas questões aí dos filhos dos homens, filhos de Deus, e o nascimento desses gigantes. Há muitas pessoas que dizem, não, isso aí é uma questão simbólica, figurativa da Bíblia, esse negócio de gigantes, que esse negócio de gigante é das histórias mitológicas, né? Só que a realidade é que a arqueologia já tem inúmeras provas, fartas provas de gigantes, homens que mediam 4 a 5 metros de altura. Tem-se esqueletos desses homens com 4 a 5 metros de altura. Golias mesmo, né? Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Mas existem em museus esqueletos de seres humanos que chegam a 4, 5 metros. Já foi encontrado esqueleto de ser humano que chegava próximo a 6 metros de altura. Então, existe uma comprovação arqueológica. Porém, o que ocorre? Todos esses materiais, eles são escondidos. Eles somem quando chegam nas autoridades. É escondido todos esses materiais. Você entende? Então, o que acontece? Nós vamos perceber aqui que a Bíblia está dizendo que houve uma alteração.
Por que será que começou a aparecer esses gigantes na Terra? Será que foi simplesmente por um casamento de julgo desigual? De crente com ímpio? Será que se casar uma pessoa que serve a Deus com uma pessoa que não serve a Deus, vai nascer alguém com alteração genética? Vai nascer alguém com alteração biológica? Vai nascer alguém com alteração no corpo, porque um serve a Deus e o outro não serve a Deus? Porque um é crente e o outro ateu? Vai nascer alguém dessa forma? Então, a Bíblia fala que a partir dessa mistura, dessa união, né, surgiu-se esses gigantes na face da terra. E existem outros relatos, né, de que esses gigantes eles eram bem perversos, né? E as histórias desses gigantes, ela é narrada em todas as culturas da terra, não é só na Bíblia, não. Se você pegar os índios aqui do Brasil, os índios lá da América do Norte, os índios da Austrália, pegar essas civilizações mais antigas, todos eles têm histórias relacionadas com o relacionamento, com o encontro com seres gigantes, né? Então isso já acontecia já há muito tempo lá, de ter essas pessoas que foram alteradas geneticamente. Não vou entrar na questão aqui se a alteração foi de relação sexual de anjos caídos com mulher. Não vou entrar nesse tema, mas o que eu estou dizendo aqui agora é que houve essa alteração. Porque esses gigantes aí estavam fora da curva, era um ponto fora da curva, esses gigantes que estavam aí, né? E aconteceu que Deus, ele se entristeceu com essa situação, a ponto de falar, vou destruir, vou acabar com tudo. E só achou graça em Noé. Então nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos caminhando para o mesmo rumo. Talvez não através de relacionamento sexual de demônios com seres humanos, né? Mas eu digo no sentido do homem se posicionar como Deus, alterando geneticamente o DNA de um ser humano, fazendo essa mistura, trazendo à existência seres híbridos. Nós estamos à beira de ver monstros sendo criados em laboratórios e sendo aceitos. Porque, a princípio, o que eles dizem é que vão criar esses seres para doação de órgãos. Agora, o que ocorre é o seguinte, né? Como que vai ficar esse ser que nasce? O sentimento desse ser. Eles sabem qual é o sentimento desse ser? Como esse ser se sente nascendo numa mescla, numa mistura, num hibridismo desse? Inclusive, na Netflix, está vindo aí uma série também que trata disso daí. E lá existem vários bebês, né? Bebês misturado com cervo, bebês misturado com porco, bebês misturado com coelho, e são vários tipos de animais. São vários tipos de bebês misturados. E esses bebês que são essa quimera humana, esses bebês, eles são tidos como vítimas, como bonzinhos. E os seres humanos como maus e perversos. Então, está vindo, né, na Netflix essa série, né, dessas quimeras humanas. E além dessa série dessas quimeras humanas, saiu nessa semana que passou essa notícia, que eles já estão aí prontos para criar quimeras humanas, né? E dentre essas quimeras humanas, o que eles mais estão focados é no ser humano com o porco, porque o porco, os órgãos do porco, né, ele tem uma grande facilidade de se adaptar no corpo humano. Então, vão partir aí para quimeras de seres humanos com porco. E aí solta o freio, né, e vai fazer uma misturada com tudo o que vier na cabeça, né? Porque se já estão trazendo à tona que vão, com certeza é porque já fizeram. Agora eles simplesmente querem sair dos porões e trabalhar mais tranquilo. É isso que está acontecendo. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos dias, tá? Atrelando essa mudança que eles estão proporcionando na criação divina,
se posicionando como deuses, alterando dessa forma, e o relacionamento disso com esse período que antecedeu o dilúvio, em que Deus destruiu toda a terra. Que a gente percebe também que tinham seres humanos ali diferentes daquilo que Deus havia estabelecido. Amém? Então, em nome de Jesus, fique atento que nós vamos começar nessa semana aqui agora essa sequência aqui de matérias trazendo a respeito de todas essas manipulações que já está acontecendo. E junto com isso também, né, vem aí a agenda aliens, que está muito aliada com isso, sabe? Vocês sabem, né, que a qualquer instante, né, quando se apresentar seres de outras dimensões, né, que nós conhecemos como demônios, e eles preferem chamar de extraterrestres ou de alienígenas, então eles precisam estar fazendo um trabalho de preparação para a humanidade. Você já prestou atenção que começou a pipocar inúmeros relatos, matérias sobre visualizações de OVNIs, sobre visualizações de extraterrestres, só que agora com agências governamentais, né? Não é mais com curioso, com ser humano normal, com um mortal qualquer. São eles agora que estão trazendo. Entre aspas, né? Eles dizem que estão liberando, né? E isso aí é tudo um preparativo para trazer uma aceitação a esses seres, que nós sabemos quem são, mas eles vão trazer de uma maneira científica, dizendo, preste atenção, dizendo que são seres super evoluídos de um outro planeta que está a trocentos anos-luz da Terra, que estão chegando para ajudar. Você está entendendo? Então está sendo tudo preparado. Eles estão chegando para ajudar. Eles são muito avançados, eles têm um conhecimento, eles estão chegando para ajudar. Você está entendendo? E são esses mesmos que estão fornecendo todos esses conhecimentos para que aconteça essa multiplicação da ciência. Porque lá no passado também, na época de Noé, também foi esse envolvimento de seres humanos com demônios que trouxe esses conhecimentos. Aliás, se voltarmos no Éden, né, foi o envolvimento de Eva com o demônio que trouxe essa desgraça para a Terra. Então, não foi diferente também nesse período aqui, que antecedeu o dilúvio. O envolvimento dos seres humanos com demônios estava muito íntimo. Você está entendendo? E eles receberam muitas informações. Eles tinham um conhecimento além da média. Aliás, né, o conhecimento que essas pessoas na época de Noé tinham vai além do que a engenharia, por exemplo, a engenharia civil tem hoje. Verifica se algum engenheiro civil consegue explicar como se foi construído as pirâmides. Aquelas obras que tem aqui, mesmo nos Andes aqui, Machu Picchu, aqueles muros, aqueles tipos de edificação. Pergunta para a engenharia moderna se eles conseguem explicar como se faz aquilo. Pergunta para a engenharia moderna como eles conseguiriam locomover blocos de pedra com 30, 40 mil toneladas a distâncias enormes e colocar em lugares elevados. Eles não têm uma explicação para tudo isso. E eles já tinham naquela época, bem lá atrás. Você está entendendo? Então sempre houve esse intercâmbio de demônios com seres humanos, né? E agora o discurso deles é apresentar esses tais como aliens, como extraterrestres e coisas do gênero. Então está sendo trabalhado já uma agenda OVNI, agenda aliens, para recebimento desses seres como pessoas do bem. É a operação do engano. O Papa está bem alinhado com isso também, né? Aliás, o Papa já até disse, né, que não teria problema nenhum, que não negaria o batismo para um extraterrestre. Então, posto isso, nós vamos estar passando aqui nessa semana informações para vocês verem como está o envolvimento do ser humano com as trevas e como o ser humano está ousando brincar de ser igual a Deus. Amém? Então não percam os nossos próximos vídeos, que será uma bênção.
E mais uma vez eu te peço, faça os nossos cursos de escatologia, que é de grande valia para a sua vida, tá bom? São 10 horas de audiovisual. Em nome de Jesus, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe com o maior número de pessoas possível essa mensagem. Me siga lá no Instagram. Todos os dias a gente coloca lá mensagem de 3 ou 4 minutos que serão de grande valia. E você que ainda não conhece, se inscreva no nosso canal secundário também. Todos os dias às 15 horas tem 15 minutos com uma palavra de 10 minutos e 5 minutos de oração. Um clamor poderoso. É bênção para vocês. Libertação na palavra. Aqui, ó, afixado no primeiro comentário, eu vou deixar o link do nosso novo canal. Libertação na palavra. Me ajude. Se inscreva aqui, tá bom? Um beijo no teu coração.